E aí, turma, tudo legal? O título desse pequeno vídeo é o zinco e a cenoura. Mas a cenoura não é rica em zinco. Por que que eu estou fazendo isso? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tenham paciência. Repare, o zinco é um mineral extremamente importante para o nosso organismo. O zinco, ele participa de 300 reações químicas no nosso corpo que são mediadas por enzimas. 300, ele ajuda 300 enzimas a fazerem o trabalho delas. Pense, então, ele é muito importante. A gente não precisa de comer grande quantidade de zinco, tá certo? Não é uma coisa que tenha essa necessidade toda. Porém, é muito importante que a gente tenha zinco em nosso organismo. Por quê? Porque ele ajuda na síntese do DNA, que é aquela molécula que comanda as reações químicas do nosso organismo. Ele ajuda na cicatrização de feridas, juntamente com o cálcio. Ele contribui, juntamente com o cálcio e o flúor, na formação óssea. Então, como vocês podem ver, só por esses pequenos exemplos, o zinco é uma coisa muito importante, tá certo? E, assim, uma das maiores importâncias dele é que ele é sinérgico com a vitamina A. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem uma deficiência grave de vitamina A, vai ter dificuldades de enxergar. Se você der somente vitamina A, a pessoa melhora, mas precisa do zinco para que possa ficar realmente legal, perfeita a visão daquela pessoa quando a deficiência de vitamina A provocou essa alteração de visão. Então, é muito importante também para a visão o zinco, tá bom? Então, seja, zinco é importante. Mas sabe o que é que acontece, velho? Mais de 20% da população brasileira tem deficiência de zinco. No mundo inteiro é pouco mais de 17%, mas o Brasil, 20% tem a deficiência de zinco. E entre os idosos, chega a 38,5% a deficiência de zinco. Então, isso é uma situação que a gente precisa cuidar, porque essas pessoas vão ter problemas de saúde, tá certo? Em uma alimentação vegetariana, a gente encontra zinco em levedura de cerveja, gergelim, linhaça, as castanhas em geral, as castanhas em geral, a gente encontra zinco em feijão, em arroz, tá certo? Estes últimos que eu citei, arroz, feijão, castanhas em geral, então nozes, amêndoas, essas coisas que têm uma quantidade de zinco bem satisfatória, estes aí, eles contêm fitatos. E os fitatos inibem a absorção do zinco. E às vezes a ponto de inibir muito a absorção do zinco, tá certo? Então, é por isso que a gente deve botar estas coisas de molho na água. Porque é uma coisa interessante, sabe? A gente engana um pouco aqueles produtos quando a gente bota na água, porque eles pensam que chegou a hora de germinar, porque a água incha eles e tal. Aí, o que é que acontece? Eles pegam os fitatos, que têm a finalidade de proteger zinco, cálcio, fósforo, essas coisas que estão lá dentro, botam os fitatos para a água. A gente joga essa água fora e o zinco, por exemplo, que é o que a gente está tratando, vai poder ser bem absorvido. Não é legal? Mesmo a castanha de caju não é tanto, mas as nozes, as amêndoas, essas coisas, o ideal seria deixar de molho de um dia para outro, jogar água fora e comer a amêndoa ou a noz, tá bom? Então, assim que a gente deve pensar na utilização do zinco, ok? Mas tem uma experiência que foi feita que é muito legal, velho, que mostra que o beta-caroteno, ele contribui sobremaneira para a absorção do zinco. Os pesquisadores pegaram arroz e viram que por causa da presença do fitato, não foi aquele arroz que ficou de molho, tá certo? Mas mesmo o arroz que fica de molho ainda tem um pouquinho de fitato, que não vai atrapalhar tanto, mas de qualquer forma um pouquinho atrapalha. Então eles pegaram arroz que não tinha ficado de molho, cozinharam esse arroz e pegaram outro arroz e cozinharam com cenoura. Então foi 2 tipos de arroz e ofereceram às pessoas. E verificaram a biodisponibilidade, quer dizer, o aproveitamento do zinco. Pois bem, o arroz com cenoura, o aproveitamento do zinco aumenta em 40%. Então, é muito legal
que a gente, quando fizer nossos pratos, não necessariamente... no caso, os pesquisadores cozinharam o arroz com a cenoura. Porém, na nossa comida, a gente pode comer um refogadozinho de cenoura com arroz e feijão, que isso aumenta a absorção de zinco. Não é muito legal? Não é muito legal? Então, vamos comer arroz com cenoura. Legal? Massa! Então, minha gente, por favor, se inscrevam no canal, tá bom? E recebam um beijo no coração.